Brasil existe o licenciado, é o que vai dar aula. Os demais cursos é bacharel. Direito em bacharel, direito em economia. Se ele está na universidade, quer seguir a carreira docente, então ele faz mais um ano que fica a licenciatura, onde ele vai estudar exatamente as pedagogias, as tendências. E isto lhe ajuda para que ele entre em sala de aula e faça o seu trabalho de professor. Eu não sei se nós cá em Angola temos isso, porque eu tenho muitos amigos professores, ele terminou a licenciatura de Direito, Economia e Engenharia e já está dando aula. Mas eu quero dizer que isto vai debilitar mais a nossa educação, porque nós precisamos contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Isto passa pela escola, isto passa de quadro bem formado, isto passa por quadros especialistas, isto passa por quadros bem preparados, porque senão vamos nos formar de qualquer jeito e a sociedade vai sentir isso. A sociedade vai sentir este impacto. Por isso eu acho que precisamos, de fato, refletir sobre estas questões. Se repararem, a escola ela precisa e ela está em todos os ramos da educação. Sabe que se pensarmos em um advogado, ele passou por um processo educativo. Se pensarmos em um jornalista, passou por um processo educativo. Enfim, então nós precisamos levar esta pedagogia em todos os ramos da nossa sociedade. As pessoas precisam aprender a ser funcionário público, as pessoas precisam aprender a ser policial, as pessoas precisam aprender a ser aquilo que elas fingem ser que não são. Eu fui a uma repartição pública, um banco público, que eu não vou falar aqui o nome, e a moça, eu estava na fila, e veio um senhor atrás e entrou na frente. Eu disse: minha senhora, desculpe, estou aqui na fila, estou esperando faz tempo, e a senhora não me atende. Isso é o que ela disse. Isto é um banco, mas também é um centro comercial. Os empresários têm vez, têm acesso. Disse: não é assim. Então, olha que as pessoas precisam aprender a aprender. Logo, isso se reflete na escola. O professor chega na escola também com esta coisa de ser autoritário, e que não é muito bom para a nossa sociedade, não. O que é que, do seu ponto de vista, se quisermos falar de Angola, mais desvirtua o sistema de ensino? Portanto, é o professor, é o aluno, é o programa curricular, portanto, são as infraestruturas escolares, é o ambiente em que se vive. Portanto, o que é que, do seu ponto de vista, concorre mais para o desvirtuamento um bocado daquilo que é o processo de ensino? Olha, de fato, a estrutura, ela contribui também um pouquinho para que a nossa educação tenha essas dificuldades que o Manuel Silva colocou. Mas Paulo Freire é uma referência no Brasil e no mundo, o homem que trabalhou o EJA, Ensino de Jovens Adultos. Ele deu aulas debaixo de uma árvore. Ele esteve aqui na Guiné-Bissau e também nos anos 60, esteve aqui em Angola. Ele deu aula debaixo de uma árvore. Logo, para mim, isto não pode ser uma desculpa para o professor, a estrutura. Se ele for um professor competente, tem os conteúdos, ele pode trabalhar numa sala de aula com problemas de infraestrutura. Claro que isso também contribui, naturalmente. E eu sou histórico crítico. Eu digo que o professor é corresponsável do aprendizado do aluno. Logo, eu diria que o professor contribui muito também para que os nossos alunos não estejam a ser formados, mas estejam sendo deformados. Repare que tem um aluno de faculdade e não consegue desenvolver um texto. Não posso generalizar, porque temos alunos bons, muitos alunos bons, mas repare que temos alunos do ensino médio que não conseguem fazer uma carta. Eu tenho que culpar o professor. Eu tenho que culpar o professor. Eu estava com um aluno meu lá no Brasil. Mas às vezes o professor também não sabe, não é? Olha, agora vamos culpar quem? A formação do professor. E quem dá a formação ao professor? Então, eu acho que diríamos que... Pois estava a dar o exemplo do seu aluno no Brasil. Meu aluno no Brasil. Ele tinha dificuldade, acho que ensino médio, que eu trabalhei em várias escolas, né? No ensino médio. E ele tinha dificuldade em desenvolver um texto. E eu peguei o livro, disse: joga aqui o livro do lado e vamos conversar. O que é que tu fez no final de semana? Aí eu fui com a minha mãe, fui ao shopping, depois fomos à praia e tal.
E fomos conversando, o que é que vocês fizeram na praia? Olha, eu a praia, tomei banho e tal. Pega tudo isso que você fez, joga isso para o papel de uma forma organizada. Diz que primeiro saíram de casa, foram para o carro, depois foram para o shopping, e no shopping comeram o McDonald's, e vai descrevendo isso de uma forma organizada. O aluno fez aquilo e me apresentou, eu fui corrigindo aquilo e tal. Depois eu disse agora, desenvolva um outro texto com características científicas. Eu falei da história. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Não sei. Então vai à internet, eu pego um livro e pesquisa. Depois que tu falar quem foi o primeiro presidente do Brasil, em que ano foi a independência, e o menino foi, trouxe e desenvolveram um texto lindo. Aquele texto foi lido em toda a escola e serviu de fonte de inspiração para os outros colegas. Eu pergunto, temos, mas será que os nossos alunos são ensinados, são orientados desta forma, são estimulados desta forma? Tem aluno que diz, mas o meu professor também não fala nada, não tem nada de novo na sala de aula. Quer dizer, então, eu acho que a responsabilidade é do professor. Mas o professor que está me ouvindo sabe a sua teoria, porque cada professor tem a sua prática. Dependendo da sua teoria, você precisa ter a sua prática. Tem professor que não sabe ser construtivista, tem professor que não sabe ser Vygotsky, tem professor que não sabe ser piagetiano, tem professor que não sabe, ele não sabe a sua prática, ele não sabe a sua linha teórica. É importante isso. Para eu ter uma prática legal, eu preciso saber qual que é a minha linha teórica. Aqui um dos tópicos, a elaboração das provas. É frequente nós ouvirmos os nossos filhos, os nossos alunos queixarem-se do facto de as provas incluírem matérias que até nem chegaram a ser dadas pelos professores. Se foram dadas, muitas vezes não foram desenvolvidas. Portanto, não houve uma consolidação da informação passada pelo professor, digamos, a certificação da informação e etc. E os alunos são confrontados, o que afeta também depois na avaliação final. Portanto, tem aqui esse capítulo. Qual era o que é que podia agregar? Portanto, a elaboração de provas, já que se usa mais o instrumento de avaliação prova, neste último capítulo eu trago alguns exemplos de como elaborar prova. Por exemplo, há um professor, e isto aqui é científico, isso foi pesquisado, né, que dá questões de prova múltipla escolha. Ele coloca lá 3 questões. Por exemplo, onde fica a província do Ambo? O aluno tem que... o Ambo fica no sul, na região sul, né? E ele coloca verdadeiro ou falsa, verdadeiro ou falsa. E normalmente, em essas questões, tem 3 verdadeiras e tem 3 falsas. Ele coloca lá, coloca V para verdadeiro e F para falso. E ele coloca 6, 3 verdadeiras, 3 falsas. Se o aluno pensar um pouquinho, ele vai botar tudo V. V. E acertou 3. Tá vendo, né? E se ele fizer o contrário, o F também é verdadeiro. Este tipo de prova que o aluno aprendeu? Não. Eu ainda tenho aqui uma questão muito pertinente. O professor pergunta ao aluno, comenta a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E a aluna respondeu ao professor, olha, eu não conheço Sócrates, mas acho que ele é um cara legal. E pelo que ele escreveu, eu acho que ele não escreveu nada de errado. Escreveu... Quer dizer, a aluna nem sequer ouviu falar de Sócrates. Ele joga essa questão na prova. Tem uma outra questão aqui. Dê sua opinião sobre os irmãos nordestinos, a nossa realidade. Dê sua opinião sobre os irmãos do Nordeste, os irmãos do Norte. E a aluna responde, nada. Porque eu não gosto mesmo dos irmãos nordestinos. Nada, eu não gosto mesmo dos irmãos do norte ou do sul. Mas o professor perguntou, dê sua opinião. Seja qual for a opinião que a aluna responder, ele tem que aceitar. Tem que considerar que é a opinião dela. Não? E nós ainda temos professores que fazem esse tipo de pergunta. Por que não perguntar? Nós sabemos que os nossos irmãos nordestinos ou os nossos irmãos do norte estão passando uma seca da água. Se tu fosses um governante, dê 3 dicas para que pudesse ajudar a resolver o problema lá. Quer dizer, você colocou uma questão consciente que o aluno não vai poder vaguear. E, então, o problema nosso é como se coloca a questão.
antigamente eu me lembrava, quem foi Bula Matadi? E eu respondia, Bula Matadi foi o aristocrata no Reino do Congo. Eu nem sabia o que era aristocrata. Eu não sabia. Eu fui aprender isso depois que eu fui para a faculdade, que é um aristocrata. Quer dizer, então, este tipo de provas não provam que, de facto, o aluno aprendeu. Só para ter uma ideia, aqui na página 79, né, do nosso livro, do meu livro, eu tenho aqui uma questão muito pertinente. A página 79. Não, portanto, é o início desse capítulo, a elaboração das provas. Exatamente. Eu mostro aqui, né, na página 79, eu acho que eu... Deixa eu ver aqui a página... cadê você? Ah, tá. Eu mostro aqui nessa página como que as questões devem ser colocadas em zonas proximais do desenvolvimento cognitivo do aluno. Por exemplo, eu tenho verificado, isto é fato, isto é pesquisa, de professores que colocam alunos, questões de prova, em áreas distantes da área cognitiva do aluno. É como se eu fosse lhe perguntando assim, fala os nomes dos jogadores da primeira seleção de Angola. Uma questão que eu coloco no aluno. Esta é uma questão que está distante da área cognitiva do aluno. O aluno jamais responderá essa questão. E temos área próximo da área da cognição do aluno. As questões de prova que devem ser colocadas nos nossos alunos devem ser questões próximas da área cognitiva do aluno. Mas alguns professores, eles fazem isso propositadamente, porque os alunos fizeram muita bagunça e tal, ele fala, vocês vão ver no dia da prova. E ele joga esse tipo de questões. O aluno não tem condição de resolver esta questão, de responder essa resposta. Mas a função do professor também não é facilitar, digamos assim, a vida ao aluno, não é? Não, se quisermos. Exatamente. Ele não pode facilitar, mas ele tem que mediar. Logo eu tenho que avaliar o meu aluno com aquilo que nós trabalhamos em sala de aula. Exatamente. E essas questões o aluno às vezes nunca viu. Eu tenho isso em pesquisa, tenho citações, foi fonte de escolas no Brasil e até aqui, e tem essas questões. Logo isso não ajuda em nada os nossos alunos. Professor Gangula, que indicadores é que tem de que essa sua obra será bem recebida aqui pelos seus colegas? Olha, eu critico, eu sou histórico crítico, porém apresento soluções. E nós sabemos que a crítica construtivista, ela é boa, ela é muito boa. Então, eu acho que ela vai ser bem recebida pelo seguinte, eu estou criticando dentro de uma base teórica. Mas já há alguns colegas seus, pessoas que leram o livro aqui no país e que tenham reagido a ele. E gostaram muito, porque eu mostro soluções. Criticar eu mostro... São pessoas do ramo do ensino. Do ramo da educação. Portanto, eu critico e mostro caminhos. Então, eles veem a crítica e pegam o caminho que possivelmente dará solução boas para o próprio trabalho. Então, eu estou criticando, mas estou mostrando caminhos. Nenhum deles colocou a dificuldade, de facto, do livro ser totalmente escrito em brasileiro? Olha, alguns colegas, de facto, falaram isso. Só que o português do Brasil não difere muito do nosso português. Lá a gente no Brasil fala no gerúndio, estou andando, estou comendo, estou fazendo. E nós aqui... Não chamaram de aculturado? Chamaram. De fato, não tive outra saída. Tanto que na contracapa do meu livro tem o comentário das minhas professoras mestres e doutoras. Ele vem tudo na língua portuguesa do Brasil. Mas não é nada que dificulte o leitor. Não é nada que dificulte o leitor. Não teve tempo para que alguém ligado à área lhe fizesse também um comentário, uma avaliação e pudesse incluir aqui na sua obra? Olha, na verdade, eu falei com alguns professores antes de editar a obra, conversei, colhi algumas informações. Mas o que eles me falaram é que os nossos professores ainda estão na avaliação classificatória, que classifica o aluno. Eles falaram que os nossos professores, muitos deles, ainda estão na avaliação certificativa, de notas. Então eu disse, olha, eu não tenho outra saída. E eles disseram, escreva, critica, porém mostra novos caminhos. E é o que eu faço. Isto vai ajudar muito os nossos professores, isto vai ajudar muito os pais e vai ajudar muito a nossa sociedade. Porque quando eu estou falando de técnicas e instrumento da avaliação, eu acho um assunto social, porque a própria TPA, ela faz uma avaliação todo ano. E esta avaliação, ela dá na TPA indicativo se produziu, se não produziu. A avaliação serve para isso. Quando não produziu, ele precisa criar mecanismo para produzir mais. Para produzir. E quando produziu, eles
precisam criar mecanismos para produzir mais. Então, eu acho que vai ser bem recebido, sim. E os professores, os meus amigos que já leram, disseram, tu está criticando, mas está mostrando caminho. Assim um país desenvolve. Muito obrigado, Gangula Miguel de Sousa, por este espaço. Boa sorte na sua atividade e sucessos no ato de lançamento do livro. Caros telespectadores, chegamos assim ao fim dessa edição de Grande Entrevista. O meu convidado foi Gangula Miguel de Sousa, pedagogo, que vai lançar a obra Prova que não prova nada, que se debruça sobre a temática da avaliação escolar. Eu despeço-me até a próxima oportunidade, na expectativa de que o programa tenha ido ao encontro do que esperava. Até a próxima, passe bem.